ao acompanhar o grande debate que vem sendo travado a respeito da questão da tarifa zero no transporte coletivo em todo o Brasil, trago para essa casa essa discussão que acredito que nós temos muito a contribuir nesse sentido. Primeiro, para que aqui no Estado, no mínimo, se discuta a questão. A gestão pública estadual e nos municípios onde tem transporte público, a sociedade sul-mato-grossense precisa, a exemplo do que acontece em outros estados, participar desse debate, junto com a gestão pública, para que se possa, primeiro, discutir por que é possível, em alguns municípios, ser implantada tarifa zero, e aqui no nosso estado sequer se discute essa questão. Para não ser injusto, quero aqui, na verdade, registrar a manifestação do senhor presidente do consórcio Guaicurus, o próprio presidente do consórcio Guaicurus aqui em Campo Grande, João Rezende, que é um defensor da tarifa zero nos ônibus aqui na nossa capital. E, obviamente, que esse modelo, ao ser debatido, ele também tem que ser debatido para que possa abranger as outras cidades do nosso estado que têm também transporte público coletivo e que, obviamente, cabe nessa cidade ser feita essa discussão, para que a gente possa colocar em prática o que já acontece em 43 municípios brasileiros. Ou, se não colocar, por que que não? Por que que pode acontecer em alguns municípios e outros não? Mas isso só depois de um amplo debate. Eu pretendo, senhor presidente, além de fazer essas indicações, trazer para essa casa essa discussão, inclusive em audiência pública, trazendo aqui aqueles que estudam o transporte coletivo da nossa capital e das nossas principais cidades, trazendo os setores do governo do estado e das prefeituras, trazendo o setor de trânsito, trazendo aqui as pessoas que têm conhecimento e condições de nos ajudar e aprofundar essa discussão de uma forma ampla, democrática e transparente. O que nós percebemos, os registros e as manifestações que são feitas, principalmente depois da pandemia, o impacto que teve a pandemia, principalmente, senhor presidente, na utilização do transporte coletivo. Durante o período da pandemia, muita gente passou a usar o transporte próprio, motocicleta, o próprio carro, muita gente deixou de ir ao serviço por causa do teletrabalho, e isso, todos os números mostram que teve um impacto negativo em termos de utilização do transporte coletivo no nosso país, de uma maneira geral. A questão mundial essa, obviamente. Esse impacto não foi só no Brasil, e se refletiu no nosso estado também. A partir daí, começou a se discutir algumas alternativas, que são essas. Por que não se discutir o transporte público gratuito? A exemplo da gratuidade, por exemplo, que se tem com o Sistema Único de Saúde. O transporte também é importante. Está lá na nossa Constituição, consagrado como uma das questões mais importantes e que precisam ser amplamente discutidas e defendidas, subsidiadas e apoiadas pelo Estado e pela gestão pública nos 3 níveis. A exemplo da educação, você tem o Fundeb, que é quem financia e garante a educação. Nesse sentido, entra também a questão do transporte público. E é com essa garantia e com essas determinações contidas nos próprios preceitos que estão na Constituição Federal que se discute o transporte público da maneira como tem que ser discutido, com a importância que ele tem. Por que não criar um fundo para que ele possa financiar o transporte público pelo poder público, pelos recursos já arrecadados pelo poder público, e, com isso, levar a gratuidade do transporte coletivo para quem precisa?